Boa tarde, meus amorecos! Sim, segunda-feira a gente vai ter uma semana abençoada de muita live com bastante dicas, conteúdos. A gente vai começar falando sobre máquinas e daí a gente começa puxando todo aí o enredo para a costura criativa. Vou esperar o Facebook notificar os meus amorecos. Quem for entrando, vai dando aquele joinha e vai compartilhando para mim, por gentileza. E aí, como é que vocês estão? Boa tarde, Alice! Como é que você tá, meu amor? Oi, Eliana! E aí? Sejam bem-vindas! Tô hoje num lugar diferente, né? Eu tive que me remanejar aqui. E aí, meus amorecos? Vamos dando oi, joinha e entrando. Meu amor está aí. Limpar o narizinho aqui que a pessoa, para variar, faz alergia. Oi, Cláudia! Seja bem-vinda, meu amor. O meu amor falando, sucesso sempre. O seu sucesso é o meu sucesso, meu amor. E assim vice-versa. Vamos lá, todo mundo entrando. E aí? Tava na estrada, Cláudia. Já tá voltando, tá bom, isso aí. Hoje a gente vai, antes de qualquer coisa, tá? Porque a gente sabe que existe aquele 1% miserável que sempre arruma um motivo para lá colocar o não like ou falar alguma coisa que se acha no direito. A Érica Souza do Quinhas Atelier vai falar sobre as suas experiências. O que hoje, até o que me trouxe aqui, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as máquinas que eu adquiri nesse processo aí desses meus quase 8 anos na costura criativa, certo? Então, eu vou falar muito de algo que eu vivenciei, tá bom? Eu não vou falar de algo de alguma máquina que eu nunca manuseei, eu nunca fui lá e explorei ela, tá? Entendam, todas as vezes. A imagem tá ótima, que bom! Ó, pra quem não, lá no YouTube é assim, aqui no Facebook eu não sei, mas lá no YouTube tem uns 3 pontinhos que aí vocês colocam, acho que a qualidade para 720 a 780 lá. Aí a imagem fica top. Então, assim, todas as vezes que eu abri uma live, uma aula, algo do tipo, um curso, eu sempre vou falar com propriedade daquilo que eu vivenciei, que eu testei, que eu vi que deu certo, que não deu certo. Rodrigo também já está aí. Então, eu vou falar desta forma sempre, tá? Porque eu não consigo falar, por exemplo, de algo que eu não tenho em mãos, que eu não testei, que eu não fui lá e viu que dá certo, que não dá certo. É difícil falar, né? Então, assim, eu vou falar das máquinas que eu tive, foram 3 até agora, de costura, contando com a bordadeira são 4, né? A minha primeira máquina foi uma Brilhance da Singer. Sabe aquela que tem... Ai, são quantos pontos naquela máquina? Eu não sei, sei que é um bocado de ponto que tem naquela máquina. É uma máquina de pontos decorativos. Por quê? Quando eu iniciei, na minha cabeça, eu ia fazer somente o quê? Pano de prato. Porque eu estava apaixonada porque eu vi uns paninhos de prata com uns barradinhos, uns pet apliques, e lá eu me encantei pela costura criativa. Só que mal eu sabia que quando o bichinho ele te pica, meu amor, você não vai ficar só no paninho de prato. Do paninho de prato, daqui a pouco você tá fazendo uma necessaire, da necessaire, daqui a pouco você tá fazendo uma bolsa, e da bolsa, aí a criatividade é livre, a gente não para, certo? Aí, vocês vão me perguntar, Érica, qual é a melhor máquina para começar na costura? Eu, Érica, posso dizer, não existe a melhor máquina. Existe primeiramente fato primordial ali, ó, top.
quanto você pode investir? Começa por aí. O que você tem para investir neste momento? É daí que a gente começa para o ponto inicial das questões. Eu tenho X, eu tenho R$1.000, Érica, é só R$1.000 que eu tenho, eu não tenho mais nada para realmente investir numa máquina. Então a gente vai para uma máquina doméstica, certo? E a gente consegue comprar máquina doméstica, que nem esta minha Brilhance na época, quando a minha mãe me deu de presente, se eu não me engano, eu acho que ela tava nessa faixa de quase R$1.000 aí, eu não lembro exatamente. Então, comecei lá fazendo os meus paninhos de prato, certo? Só que aí daqui a pouco a pessoa começou a inventar de fazer necessaire, começou a querer fazer bolsa. Só que a Brilhance da Singer, como ela é uma máquina mais decorativa, ela é toda mais de plástico, toda a sua estrutura, então em determinadas peças que tinham um pouco mais de camada, ela meio que trepidava. Aí eu falei, não tá dando certo. E eu tava começando a ter problemas. Por mais que eu usava a agulha correta, tudo bonitinho, chegava uma hora que era demais para aquele modelo daquela máquina. Aí eu falei, e agora? O que que eu faço? Aí eu fiquei pensando, né, comigo e os meus botões. Falei, poxa vida, a avó do meu esposo tem uma máquina lá da Singer, aquela, sabe, pretinha? A dela é a verdinha, que ela pintou. A bichinha aguenta, rapaz. Por que essas minhas máquinas não tá aguentando? Essa máquina da Brilhance não tá aguentando? Falei, será que o problema sou eu? Aí, como eu sempre digo pra vocês, eu vou procurar informação realmente com quem entende do negócio. Come aquilo, vamos dizer assim, né? Então, foi quando eu levei essa minha máquina. Porque toda hora, o que acontecia? Independente, às vezes no estágio da onde eu estava, na minha costura, o que acontecia? Por mais que eu estava devagar, com a agulha correta, com a linha correta, chega uma hora, por ela trepidar, a caixinha de bobina dela trepidava. Na hora que a agulha ia para a lançadeira e fazer o puxar da linha para fazer o engate e fazer o ponto, aquele canhão se movia e às vezes batia no lugar errado, a agulha quebrava. Só que numa dessa não quebrou só a agulha, tirou um pouco do eixo. Aí foi quando eu levei para assistência e eu falo o que é experiência, o que é maturidade. Acho que de tanto ele ver, né, casos, ele bate o olho, ele consegue identificar pelo qual motivo aconteceu aquilo naquela máquina. Automaticamente ele chegou ali e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Com o que você trabalha? O que você costura nessa máquina? Aí eu falei assim pra ele, olha, eu comecei com paninhos de prato, só que dos paninhos de prato, hoje eu tô já fazendo bolsa. Aí ele olhou pra minha carinha assim e falou assim, não me leve a mal. Foi este termo que ele me usou, ele não me leve a mal. Mas, por mais que você tome cuidado, por mais que você use a agulha correta, esta máquina em si, este modelo, não vai suportar. Ela sempre vai dar o mesmo problema para você. Pronto, acho que voltou. Falou que a conexão na internet foi restaurada. Voltou aí? Fala pra mim se tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Dá um joinha, fala se tá bem. Porque veio uma notificação pra mim assim que a conexão tinha acabado, tinha caído. Oh, meu Deus do céu. E lá vamos nós, na nossa saga. Equipe, a conexão tá boa? Eu estou no ao vivo? Eu nem sei se estou no ao vivo. Deu um apagão aqui. Dá um joinha pra mim se tiver tudo bem, gente. Tá tudo ok? Voltou, obrigados! A Kati deu. Obrigado, Kati. Deu uma notificação aqui, a sua conexão. Falei, ui! Dá até um friozinho no coração quando acontecem essas coisas. Então, aí ele falou assim,
Então, toda vez você vai ter esse mesmo problema. E eu acho que daí já não compensa. Além de você ir danificando a sua máquina, também haja dinheiro para investimento de você estar sempre em manutenção dessa máquina. Aí foi quando ele me apresentou essa Singer aqui, ó, a Singer Pro Facilita 2968. Ele falou assim, por que que essa é doméstica, só que ela vai aguentar um pouco mais a questão do que você faz? Além dela ter essa base de ferro, ela é pesada. A minha aqui, ó, ela é toda de ferro aqui, ó. Ela é ferro. Então ela é pesada. Ela não vai trepidar como esta sua trepida. Então, querendo ou não, muda a carruagem da costura. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí eu chego em casa lá no meu ateliê, que era na minha sala. Continua na minha sala, né? Só que agora eu tenho a sala mega ampla e eu reservei um espaço da minha sala e montei o meu ateliê porque eu morava em São Paulo, tive que mudar para Sorocaba, aconteceram alguns problemas no meio do andar. Só que eu tinha em mente que eu abriria um ateliê aqui. Só que veio o quê? A pandemia, minha filha. Mas é que nem eu falo, tudo acontece no seu tempo. Acredito que não era o meu tempo. Eu falei, não, vou continuar em algum cantinho da minha casa, mas vou dar continuidade. Na hora que for a minha hora de ter o meu ateliê, ter um espaço, porque o meu sonho é ter um espaço e dar aulas presenciais, né? Uma hora isso vai acontecer, tenho certeza. Aí eu cheguei lá na minha casa, sentei lá com os meus botões, aí eu falei pro meu esposo, e agora? O que que eu faço? Só que as encomendas estavam começando a acontecer, as coisas estavam começando a ganhar forma. Só que naquele momento eu não tinha tanto dinheiro para investir numa máquina. Aí o meu esposo, ele me presenteou com essa. Ele falou, olha, eu vou te dar de presente essa máquina para você. Falei, sério, sério. Para mim foi, né, o canto da vitória. Falei, não acredito. E realmente, eu já fechei uma bolsa nessa máquina aqui, nessa Facilita Pro, que até hoje, eu juro por Deus, eu até hoje, às vezes, quando eu pego o molde dessa bolsa, ou a foto, ou quando eu lembro, eu falo, como é que eu consegui? Não sei. Conseguindo, meu amor. Foi ali, ó, devagarzinho, mas ela foi. Aí, e se foram aí por muitos longos anos. Foi quando eu mudei pra cá. Eu falei, eu preciso... Aí foi quando eu estava fechando uma peça. Não sei o que aconteceu na hora que a agulha foi bater na lançadeira. A caixinha de bobina também subiu e quebrou a caixinha de bobina. Aí quando eu fui fazer... Não, preciso fazer a manutenção dela. Também já estava na hora de uma revisão. Aí foi quando eu falei assim pro rapaz da loja, da manutenção. Acabou perguntando, né, o que eu fazia... as peças que eu fazia, e nesse dia eu resolvi levar a peça comigo para mostrar, né, se era normal aquilo acontecer. Aí ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você, você faz milagre na doméstica. Eu falei, por quê? Ele falou, primeiro, não é que a doméstica não vai costurar aí muitas camadas, não vai costurar sintético, não vai costurar vivo, só que demanda muito da máquina. Uma hora ou outra vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa no meio desse caminho. Só que eu já estava aí já o meu ateliê já era reconhecido, eu já tinha uma cartela ampla de clientes, as coisas já estavam muito bem, eu já estava assim, numa condição muito melhor do que eu estava há 6 anos atrás, né? Então eu falei, não, agora eu acho que eu preciso ter uma industrial para compreender sobre o universo da industrial. E foi quando eu adquiri a minha, só que a gente vai falar dessa bonitinha amanhã. Hoje a gente vem falar dessa bonitinha aqui. Então, assim, eu sempre falo para vocês, não existe uma máquina dos sonhos, a perfeita, a ideal para se iniciar na costura criativa. Existe a máquina que cabe no seu bolso. E assim, se você fala assim, ai, Eric, eu não vou ficar só no paninho de prato, ou eu não vou ficar só na fraldinha, eu quero ir aí ganhando conhecimento e quero ir, né, fechando bolsas,
e daí por aí. Então vá para essas que realmente a estrutura dela é mais pesada, tem um pouco mais de ferro. A Singer, tem uma da Brother que eu conheço, a Janome, tem máquinas excelentes, excelentes domésticas, tá? Que realmente aguenta e o tranco para uma costura mais pesada. Ela não vai trepidar tanto. Ela vai ficar ali bonitinha, então você vai conseguir aí costurar bolsas com vivo, com mais camada, e daí vamos embora, tá bom? Vamos lá conhecer a minha máquina. Aí a gente vai falar toda a parte aí de como repassar uma linha, como encher uma bobina e vamos dizer algo que faz uma diferença, que é sempre a bobina corretamente, quando a gente enche corretamente essa bobina, e também a questão da regulagem de ponto, onde muitas meninas acabam desistindo porque falam: eu não consigo regular a minha máquina, eu não consigo ter um ponto perfeito, bonito, então vai ficar feia as minhas peças e eu não quero. Não adianta ser uma doméstica, uma industrial, se você não aprender, ter e adquirir esta habilidade para poder manusear a sua máquina. A sua máquina é como se fosse um carro ali, meu amor. Tu vai ter que aprender a reconhecer o som dela, o tempo dela e tudo. Você vai ter que aprender a remanejar e ajustar ela para você, tá bom? Sem chamar as amigas, diga pra mim. Eu tô numa gambiarra aqui que vocês não fazem ideia. Aê! Comprou uma Jack, Patrícia! Seja bem-vinda, é isso aí. E a minha industrial, graças a Deus, eu consegui adquirir ela com muito trabalho, com muito suor. Sabe, quando eu adquiri ela, eu fiquei naquele medinho, mas eu falo que é muito importante ter esse medinho, esse friozinho, sabe? Eu fiquei assim, será que eu vou dar conta de pagar ela? Será que as vendas vão continuar como estavam antes? Né? Oi, Geralda, mas deu tudo certo, eu consegui pagar e cada vez mais foi entrando, mais receita foi gerando, foram clientes novos, é que nem eu falo, quanto mais você produz, mais você expõe aquilo que você faz, você vai chamar cliente para o seu portfólio. Isso não tem como falar que não vai dar certo, porque dá, se você se empenhar. E outra coisa que eu quero falar aqui hoje com vocês, eu não sei se vocês notaram, semana retrasada, essa minha blusa que tá aqui, ó, que eu coloquei lá no Instagram, que tem a palavra empodere-se. Por que eu fiz essa blusa com esta palavra, empodere-se? É para você aí que tá me assistindo agora, nesse exato momento, compreenda que você precisa empoderar-se de tudo aquilo que você tem ao seu redor. Se você tem uma máquina doméstica, empodere-se. Eu tenho uma máquina, eu já tenho um norte para começar. Então comece, dê o primeiro passo. Não sei mexer, vai lá, se enfia de cabeça, pega lá, tem bastante vídeos lá no YouTube. Tem o vídeo que a gente está fazendo aqui hoje. Muitas vezes eu dou a cara a tapa. Muitas vezes eu nem vou pro YouTube, eu vou ali na cara de pau mesmo. Tipo, se der errado, paciência, mas eu tentei. Eu fui lá e tentei. E a maioria das vezes dá certo. Então eu falo, empodere-se de tudo aquilo que você conquistou até agora. Desde um cone de linha, desde a máquina doméstica, desde uma tesoura que tanto você queria. Dê valor, se apodere-se disso, sabe? Agarre com força, se encoraje e vá, continue, persiste. Esses dias eu escutei uma palestra do Cortella onde ele diz que não existe o fracasso para alguém que está na luta, tentando, se arriscando. O fracasso ele só acontece quando você desiste. Mas enquanto você está ali batalhando, tentando, se arriscando, sabe? Se empenhando, se agora não deu certo, tudo bem. Mas você não fracassou, porque ainda você está na caminhada. Você está tentando. Agora, a partir do momento que você desiste,
no primeiro obstáculo que apareceu nesta caminhada, nesta jornada, aí sim você fracassou, tá bom? Então não pare de caminhar, tá? Obrigada, Patrícia. Eu penso assim, eu acho que não é erro algum a gente cansar. Pensa que não, aqui acontece também, tem dias que dá aquele desânimo, vem aquele sentimento, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou conseguindo ter êxito naquilo que eu estou fazendo? Né? Acredite, você pode parar, descansar, descansa sua mente, descansa seu corpo, respire. A gente precisa. Alimente sua alma de coisas boas, positivas, mas continue. Amanhã sempre haverá um nascer do sol, sempre haverá possibilidades, né? Novas oportunidades. Então continua, tá? Continua, porque como eu digo, cada dia que você tentar, cada dia vai sair melhor, tá bom? Hoje o que não foi bom agora, amanhã tenha certeza que se você se dispor e tentar novamente, vai ficar melhor do que estava lá no passado, no ontem. Como é? Eu tinha uma pretinha assim, era uma Eugene. Convenci meu boy me dar uma eletrônica Singe StarTech. Essa queridinha apagou minha industrial. Viu? Esta aqui que meu marido me presenteou pagou a industrial. É o que eu falo. A gente tem um péssimo hábito de pegar amizade com um tal de Proca. Você conhece o Proca? Se você não conhece o Proca, eu vou te apresentar neste exato momento. É o senhor procrastinação. A gente tem um hábito, um péssimo hábito de colocar esse ser humano, esse serzinho, esse personagem na nossa vida. Manda o Proca embora, procurar outro caminho. Pare de procrastinar a sua vida, os teus sonhos, os teus desejos. Faça agora. A única certeza que a gente tem na nossa vida é o agora. O passado, ele já não nos pertence mais. Ele já foi, já aconteceu. Não há como mudar mais aquilo que passou. O futuro, Deus pertence. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. A única certeza que temos é do agora, do que a gente vive agora, do que eu tenho em mãos agora. Então faça. Faça acontecer. Faça isso, essa engrenagem rodar. Aproveite esse instante e faça a sua vida acontecer, a ganhar forma, a ganhar sentido. Pare de falar, amanhã eu vou fazer. Ah, eu não vou fazer isso agora porque agora eu não tenho aquela tesoura que eu vi lá da blogueirinha, ou daquela professora, ou porque aquela que eu vi na loja. Não. Dê valor à sua guerreira. Porque essa guerreira aqui, ela vai cortar o teu tecido, ela vai cortar o teu sintético, ela vai dar forma àquilo que você precisa colocar em prática e ganhar dinheiro. Entendeu? Quando eu comecei praticamente assim, com quase zero equipamentos. A minha mãe me deu uma máquina e ponto. Eu não tinha uma régua, eu não tinha uma base de corte, eu não tinha um cortador, eu só tinha linha, agulha e tesoura. Acabou. É o que eu tinha. E o dinheirinho reservadinho que eu consegui, que ainda meu esposo também falou, olha, a gente tem isso, dá pra comprar uns tecidinhos lá pra você, uns paninhos de prato pra você começar. Acabou, foi. Eu desanimei? Eu desisti? Não. Aquilo pra mim era as 7 maravilhas do universo. Eu estava encantada, maravilhada, grata por tudo aquilo que me cercava, que eu tinha naquele momento nas minhas mãos. E dali foi o meu início. Dali foi a minha história. Tá? É assim que eu falo. Comecem a pensar. Quando eu comecei, eu estava num apartamento de metrinhos quadrados.
também numa sala, em cima de uma mesa, amamentando ainda o meu filho. Mas eu tinha um propósito e eu não desisti. Passava noites e noites adentro costurando. Aí no outro dia eu perguntava para minha tia, que era minha vizinha: a senhora dormiu bem essa noite? Dormi, filha, por quê? Você não ouviu nenhum barulhinho, não? Não, tá tudo ótimo. Então, nossa, que paz, que glória. E ó, madrugada adentro. Aí dava os horários das mamadas, parava, amamentava, voltava lá pra mesa. Às vezes meu esposo perguntava: você não vai dormir? Não porque eu estava atrapalhando, mas pela preocupação dele, que sabia que a minha jornada no outro dia era pesada. Por quê? Era cuidar de filho de 2, né? Cuidar da casa, dar conta de milhares de coisas que nós temos que dar conta durante um dia. E não é fácil. Mas tinha dias que eu estava no meu esgotamento mental e físico. Mas eu falava: eu tenho um propósito, eu não posso desistir. Não é verdade? Então, a gente dava uma cochiladinha rápida assim, naquele cochilinho do neném. Já dava aquela revigorada. Falava: não, é isso aí. E vamos. Aí acontecia a primeira venda. Aquilo dava mais gás. E assim a gente ia. E assim é o que fez eu chegar aqui, tá? É que nem quando eu decidi ligar essa câmera aqui e começar a repassar todo o meu conhecimento, né? Que eu tive ao longo desse ano. Que eu tive com professoras que eu sou grata, né? Que estão professoras maravilhosas aí. Carol Viana, Dani Delinsky. A Dani, pra mim, ela mora aqui no meu coração, porque foi a pessoa que me fez de girar a chavinha. Eu sou muito grata a ela, já falei milhões de vezes pra ela o quanto eu sou grata. Então, eu falo que são esses starts, assim, a gente tem que aproveitar, porque eu não tinha condições de adquirir um curso. Então eu falava: gente, eu tenho que pegar aquilo que tá ali no meu dispor e fazer aquilo ser o ouro. Fazer aquilo acontecer, né? Então é isso que eu falo. Agarre com força, com amor, com dedicação, com gratidão, tudo aquilo que vocês têm aí ao lado de vocês, tá? Agora vamos lá conhecer a maquininha, ver como ela funciona, vamos aprender a regular, o que aguenta, o que não aguenta, vamos conhecer linhas, agulhas, passagem. Simbora? Vamos? Deixa eu arrumar aqui vocês, porque a pessoa tá numa gambia aqui, que vocês nem sabem. Calma aí que eu vou ajeitar vocês aqui. Calma aí que agora é aquele momento crítico, bem crítico. E eu vou arrumar. Aí vocês vão me dizer se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo ver essa bonitinha aqui. Tá bom? Isso, Eliana, é um passo de cada vez, meu amor. Eu falo que não tem como você pular um degrau. Você pode até pular, mas esse degrau que você pulou lá na frente vai fazer a diferença na sua profissão, na sua habilidade, no seu conhecimento, né? Tá bom assim? Então vamos lá? Esta é a minha bonitinha Facilita Pro 2968 da Singer. Tem 2 modelos dessa máquina. Uma que é o azulzinho, porque ela já não é para mesa. Ela é para aquela pra gente colocar, manusear, que dá para fazer costura tubular. Eu preferi essa porque ela é bem mais pesadinha e é para mesa. Dá pra gente colocar ela numa mesa, a gente compra essa mesa à parte e coloca ela e ela fica aqui bonitinha na nossa mesinha para que nós possamos começar a dar início à nossa costura, a fazer peças lindas, criativas, certo? Então vamos lá. Essa minha máquina, você pode ver, ela é um xodó para mim, porque o que eu amo nessa máquina? O que a gente não tem na industrial, que às vezes faz uma falta, minha filha, uma falta aqui. Principalmente quando a gente tá fazendo assim peças que a gente precisa fazer aqueles acabamentos, como se a overlock fizesse. Essa bonitinha aqui me proporciona isso porque ela tem o nosso pontinho zigue-zague. Ó,
Olha aqui o meu ponto zigue-zague, é onde eu consigo fazer aquele acabamento que a Overlock faz pra gente, né? Então, nossa, quanto que eu fiz de touquinhas nessa máquina não está no gibi. Então, vamos lá. Essa máquina, ela tem alguns pontos também do decorativo, tá vendo, ó? E como que a gente consegue mexer nesses pontos decorativos? Eu simplesmente vou trazer este meu pininho pra cá, bem rente aonde tem a marcação de 2 agulhas. Daí eu consigo girar este meu botão pra cá e daqui eu consigo depois trazer todos, ó, você pode ver que vai movimentando tudo aqui, ó. Eu consigo chegar bem bonitinho aonde eu quero, nos pontos que eu quero, ó, que nem vão pôr. Eu quero fazer um ponto caseado. O meu ponto caseado, ele se encontra no B, certo? Então, quando eu giro essa minha máquina aqui, ela já está pronta para fazer este ponto. E daí por diante. Aqui, quando eu tenho ela centralizada para mim nos meus números, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o tamanho dos meus pontos. Então, aqui eu tenho o ponto 0, aonde a gente pode fazer os quilts, né? Dá para fazer bordado. Quem tem aqui a habilidade de fazer o bordado na mão consegue. Aí daqui vem para ponto 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 é o limite dessa minha máquina, certo? Certo. Aí, o legal também da doméstica, a gente tem as posições das nossas agulhas, para a direita, para a esquerda e central. Olha que massa isso, certo? Legal, né? Então, a gente também tem a parte de encher bobina, a gente tem a função de colocar os carretéis, aqui pode colocar mais um pininho onde a gente pode fazer a costura dupla, aquela agulha que tem 2 agulhas que a gente coloca aqui e faz aquela costura dupla, né? E a gente, uma coisa muito importante é ter um suporte de linha. Quando eu comprei meu marido me deu essa máquina, eu quebrando a cabeça, o meu ponto não tava ficando bonito, nada dava certo. Por quê? Eu achava que se colocasse o meu coninho de linha aqui, tudo ia ficar maravilhoso. Mas isso aqui é física pura, meu amor, é matemática pura. Isso aqui é uma engenhoca que foi feita e tudo faz sentido. Na altura da linha que vai ficar para se encaixar aqui, para se passar aqui, fazer todo esse remanejo para a linha ficar numa tensão perfeita, aonde na hora que ela entrar na laçadeira e fizer a puxada da linha para fazer o laço, acontecer o ponto perfeito, certo? Então, vamos começar a aprender a encher a bobina. A bobina ela tem que estar muito bem enchida. Esta linha tem que estar muito bem compactada aqui nessas bobinas. Esta minha máquina, a bobina são essas. Aqui, ó, tá vendo? Transparentes. E vocês observem que sempre tem o quê? Um buraquinho. Porque é onde a gente vai passar a linha primeiro, colocar lá, engatar e fazer a primeira passada e depois soltar essa linha aonde realmente vai encher perfeito esta minha bobina. Ó, observe que eu tenho um pininho aqui, certo? Eu vou colocar este pininho bem bonitinho aqui, ó. Observe que tem os pontinhos. Esse meu pontinho vai ficar bem centralizado aonde tem um vinco aqui nesse meu engate aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha linha que já está lá no meu suporte, bonitinho. Essa é aquela linha de poliéster comum, aqueles cones de linha. O que eu faço? Nesta máquina, tá? Eu estou falando desta máquina. Se você tiver alguma máquina diferenciada da minha, eu não consigo falar com propriedade como que é a passagem dela. Mas esta minha, eu vou colocar a linha aqui por baixo. Ó, coloquei. Vou jogar ela para minha direita, jogo para minha frente. Eu vou encher a bobina agora. Então, eu vou passar nesse meu
suportezinho aqui, ó. Vou dar uma volta e vou trazer para minha direita. Agora, eu vou passar lá naquele buraquinho que eu falei que tem. Deixa eu só cortar aqui a pontinha dela para ela entrar bem bonitinha aqui no meu buraquinho. Deixa eu ver aqui se vai entrar. Vai fazer charme. Deixa eu achar um buraquinho aqui. Melhor. Ó, tá vendo, ó? Eu passei, ó. Ó, tá aqui a minha linha. Eu tô com uma linha clara, né? Eu deveria estar com uma linha escura. E vou colocar aqui. Eu vou ligar a minha máquina. Liguei a minha máquina, certo? Ó, está ligadinha. O meu volante, ele tem... Eu tenho que apertar ele, ó. Você viu que fez um barulhinho, ó? Ó. A minha máquina, ela está pronta para encher a bobina, porque a parte mecânica dela está centralizada para encher a bobina. Aqui não vai fazer nenhum movimento, ela fica travada, tá bom? Vou vir no meu pedalzinho aqui embaixo, tá? E vou segurar e vou encher, ó, tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui, ver se vocês estão pegando essa questão aqui, ó, de encher a bobina aqui, ó. Ó, tá vendo que eu tô segurando a minha linha? Ela já deu uma enchidinha. Eu posso vir aqui e já cortar esta minha linha. E agora eu só vou encher ela. Ela está bem tracionada aqui. E a minha bobina tá enchendo lá perfeitamente, bem justinha. E veja que aqui não acontece nada. Por quê? É o mecanismo dela, o motor dela está direcionado somente para encher essa bobina. Aqui nada da parte do meu calcador, meus dentinhos de arraste, nada se move. Tá tudo aqui, ó, bonitinho. Ó, enchemos. Aí eu venho aqui e corto, travo, destravo. E ó, aqui está uma bobina enchida corretamente, ó, tá vendo? A minha linha, ela não se desprende, ela não sai, ela tá aqui, ó, bem compactada. Isso faz uma diferença enorme no resultado final dos nossos pontos, tá bom? Feito isso, eu já tenho a minha bobina bonitinha lá, enchidinha. O que eu faço? Eu tiro esta minha linha daqui, tá vendo? Já tá lá. Eu já fiz toda a passagem dela. Vamos fazer de novo? Ó, eu coloco ela aqui embaixo, ela tem uma abertura aqui embaixo. Vou jogar ela pra cá, vou jogar ela pra minha direita e vou trazer. Só que agora eu não vou passar nessa minha bolinha aqui. Eu vou passar embaixo, ó. Eu passei embaixo deste meu ferrinho aqui. Vou trazer, passar aqui, dar essa volta. Vou levantar a minha agulha e vou passar neste ferrinho aqui, ó. Passei, tá vendo? Quando eu passo, eu venho, tá vendo que tem uma molinha aqui, ó. Ai, deixa eu abaixar aqui vocês. Vocês vão me dizendo se tá perfeito, se vocês estão conseguindo entender. Eu tenho um ferrinho aqui que parece uma molinha. Eu vou passar uma vez e duas vezes. Pronto, ele está dentro desta minha molinha agora. Agora eu venho passando dentro de um ferrinho que tem aqui na minha agulha. Ó, e passo. As agulhas da doméstica, pelo menos essa da Singer, ela fica com o nosso olhinho, nossa abertura voltada para nós, tá? Então, eu venho e coloco aqui bem bonitinho, não tem passagem de linha automática, aqui é naquele olhômetro bom que a gente tem que ter, e passei a minha linha, ela já está passada. Aí, vocês vão me perguntar, e as agulhas, Érica? Quais são as agulhas que esta máquina nos proporciona ou nos tem a oferecer para que nós possamos ter um trabalho perfeito
bonito e adequado. São diversos tipos de agulhas e eu sempre compro justamente a da Singer, para não ter problema. Essa aqui, vocês estão vendo que ela tem uma pinturinha no azul, essa aqui são para tecidos grossos, como jeans. Então, ela é diferenciada, ela tem uma marcação aqui, ó, diferente de números, que ela é a 20 e 26, aí ela vem 18, 16, 14, tá bom? Essa é a numeração dela. Quando eu ia costurar alguma barrinha, fazer alguma barrinha, algo do tipo que eu precisava, às vezes, arrumar algum consertinho de roupa que às vezes minha mãe me pedia, então eu sempre tinha essa no tamanho 18 para jeans. Aí vem as normaisinhas, que é a 20, 20, 90, 14, 90, 16, 90, 18, que são as para fazer as costuras simples no tricoline, tá bom? Aí a gente sempre vai usar essas. Aí tem uma que quando a gente ia usar, por exemplo, quando eu ia fazer muito fechamento de bolsas que tinha vivo, manta, muita camada, eu usava a 20, 20, 21. Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver? Porque ela é muito mais calibrosa, então ela aguenta perfurar tudo aquilo de camada, plástico, sintético, manta, e ficava perfeito, é onde eu conseguia às vezes fechar as minhas peças mirabolantes com ela, tá bom? Aí tem as que são para tecidos mais fininhos, organza, voal, aí tem para malha, aí sempre vai estar muito bem específico. E o legal é que a Singer tem um canal no YouTube que ela vai dando todas as referências de tecidos e agulhas para que vocês possam fazer uma costura perfeita, tá bom? Aqui eu já tô com a minha agulha então bonitinha. Como que a gente coloca essa agulha na nossa máquina? Tá vendo que, ó, vamos ver se vai pegar, ó, tá vendo que eu tenho uma parte lisa, mais abaloada, e eu tenho uma parte chata, que inclusive é onde vem a nossa referência da nossa agulha. Vem umas palavrinhas aqui, número 18, 16. Esta parte que tem essa gravação, ela vai ficar justamente para as costas da nossa máquina. Aquela parte mais abaloada fica para nós. É assim que nós encaixamos a nossa agulha na nossa doméstica, tá bom? Pelo menos na Singer é assim que ela é feita. Aí, a gente vem para a parte da bobina, ó. Abrir, tá vendo, ó? Tem uma chapinha aqui, eu abro. Eu tenho acesso à minha bobina. Eu venho aqui e vou tirar a minha bobina para mostrar para vocês. Tá vendo que, ó, ela está aqui, certo? Ela está aqui. Eu sempre vou colocar ela na minha bobina exatamente assim, ó. Ela tá de frente aqui, ó. A minha agulha, a minha linha tá parando aqui, tá vendo, ó? Porque na hora que eu colocar esta bobina aqui, ela vai girar no sentido horário, quer ver, ó? Ela vai, quer dizer, ela vai girar no sentido anti-horário. De vez ela girar no sentido horário, ela vai sentido anti-horário. É assim que ela vai fazer a rotação dela aqui. Aí eu venho com aquela minha linha que eu já passei na minha agulhinha, vou abaixar aqui no meu volante, deixa eu já arrumar aqui, e vou trazer esta minha linha, eu vou pescar essa minha linha. Tá tudo pescadinho e bonitinho, certo? Certo. Pro, aonde que é a atenção desta máquina? A atenção desta máquina está justamente neste botão aqui, ó. Sempre, você pode ver que entre o 2, 3, 4 e 5 está mais grosso e escuro. Por quê? São as tensões mais utilizadas na costura. Mas isso não quer dizer que às vezes você possa colocar no 6 ou no 7. Isso vai de regulagem, tá bom? Eu sempre utilizo a minha na 3. Indiferentemente do que eu vou costurar, ela sempre fica aqui na 3, tá bom? Aí, a gente vai costurar, que nem hoje. Fazia um tempinho que eu não costurava na minha.
né? Ela veio da assistência técnica já faz um tempo e nunca mais mexi nela, deixei ela bonitinha parada. Observem que estes pontos daqui, ó, tá uma linha. Em comparação, acredito, caiu, voltou. Fala que voltou, pelo amor de Deus. Essas internet da vida. Aí tá vendo que atrás o ponto já tava bonitinho. Por quê? Então significa que a minha linha de cima tá super bem passada, tá tudo bem tracionada, tá perfeito. A minha linha de cima, mas não tá, minha linha de cima tá horrível. Então o problema está aonde? Na nossa bobina. Aí eu vou ensinar ou essa bobina ela não foi enchida corretamente, ou ela não está no sentido que ela precisa girar corretamente, ou tem alguma sujeirinha nela, porque, gente, isso é primordial. Terminou de fazer a costura. Ai, hoje eu costurei muita peça com manta resinada, ou que tinha feltro, ou porque tinha cola. Terminou a costura? Vai lá, abre aqui, bem bonitinho, e faça uma limpeza já na sua máquina, porque acreditem, às vezes um fiapinho de linha, um excesso de acúmulo daquele pozinho da nossa manta R2 ou R1, aquilo faz diferença no nosso ponto. Acreditem que faça muita diferença. Então vem cá, tira aqui a nossa, vou tirar aqui de novo aqui, ó. Eu vou aqui, ó, tirar aqui, bem bonitinho. Ó, vou puxar aqui, bem bonitinho. Tirei a minha bobininha aqui, tá vendo? Eu venho aqui e vou limpando, tá vendo? Eu vou passando o meu aqui bonitinho, meu pincelzinho, e vou tirando tudo que ficou de fiapo, de linha, de manta, de resina. E também eu fazia na minha de mês em mês. Eu tirava essa tampa dela aqui e pingava o olhinho da Singer nela, exatamente aonde eu sabia que eu tinha que pingar, que é na hora que sobe o canhão, desce o canhão, nessas partes para lubrificar. Porque a gente precisa sempre estar lubrificando as nossas máquinas domésticas, o diferente da industrial, que ela já tem aquele óleo dela na base, conforme você vai trabalhando com ela, aquele óleo vai subindo na parte mecânica dela e vai lubrificando automaticamente. A doméstica não, a gente precisa vir aqui todo mês, não sei como que é a sua frequência de demanda, mas ou de 15 em 15 ou de mês em mês, vem aqui dar uma pingadinha desse óleo aqui e a nossa máquina já está lubrificada, pronta para um novo trabalho, tá bom? Assim a gente não desgasta, não destrói as nossas partes metálicas, da nossa parte todinha interna da nossa máquina, tá bom? É assim que a gente faz. Aí, muitas vão também me perguntar, já limpei, já verifiquei a minha bobina, ela está correta, bem enchidinha, bem compactazinha, o ponto ainda não tá bom. O que eu tô errando? Você não está errando. A minha é assim, tá? Eu quero que vocês compreendam isso. Enfatizem isso aí na cabecinha de vocês. Eu tô falando dessa bonitinha aqui, ó. Eu vou descer aqui um pouquinho mais. Ó. Eu vou pegar a minha chave de fenda e vou colocar aqui e vou puxar essa minha chapinha que tem aqui, ó. Eu puxei a minha chapinha, tá vendo, ó? Tá tudo aberto aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem, ó. Tá tudo aberto, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, aqui eu tenho uma chapinha preta? Vocês conseguem observar? Bem aqui, ó. Eu tenho uma chavinha preta. Por quê? Essa chavinha preta, ela está aqui. Não é à toa. Você pode ver que ela tem uma aberturinha aqui centralzinha. É pra isso, ó. Deixa eu colocar aqui vocês, pra não fazer arte, senão eu saio derrubando todo mundo. Eu vou encaixar a minha
chave aqui e vou puxar ela para trás. Quando eu faço esse movimento de puxar ela para trás, eu tenho como retirar a minha caixa de bobina. Essa bonitinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou regular ela, porque com certeza, ó, prestem atenção. Olhem aí, imagine aqui, que deve estar no modo selfie aí para vocês compreenderem. Imagine que aqui é o meu lado direito e aqui é o meu lado esquerdo. É no meu lado esquerdo, é o meu parafusinho esquerdo que eu vou mexer na tensão desta minha linha. Eu venho aqui, eu perdi a minha chavinha, mas isso não me impede de regular isso aqui. Aí hoje eu tava costurando e vi que meu primeiro ponto de cima estava horrível. Tava uma linha, não estava demarcado, bonitinho, tracionado corretamente. Aí eu vim aqui e começo a trazer esse meu parafusinho para cima. Eu começo a girar ele no sentido horário. Aí eu vou lá, coloco de novo, bonitinho, pego aqui, jogo esse meu ferrinho para trás, encaixo a minha bobina e faço um ponto. Não está bom ainda, meu ponto não tá bonito em cima. Vou lá, giro de novo no sentido horário, mais um pouquinho. Faço o teste de novo, encaixo tudo bonitinho e faço meu ponto. Agora ficou perfeito, está bonito tanto em cima quanto embaixo. Pronto, você ajustou a sua caixa de bobina e ela está pronta para que você comece a fazer os seus trabalhos. Vocês conseguem ver? Ó, esse parafusinho daqui, esse é o da direita, esse a gente não mexe. Aí esse da esquerda é onde a gente vai colocar aqui uma chavinha e vai trazendo ele no sentido horário. Aí vai lá e faz uns pontinhos. Não tá bom ainda. Roda lá de novo, sentido horário, até você achar o seu ponto perfeito. E eu achei. Ó o ponto de cima, perfeito, e o ponto... Não, cadê aqui? Cadê meu ponto perfeito aqui? Esse aqui não tava bom, não. Ó, este meu ponto perfeito, ó, bem desenhadinho, e o meu ponto também das costas bem perfeitinho. Deixa eu mostrar pra vocês um aqui, para que vocês consigam ver. Ó, no sintético. Ó, ponto de cima e o ponto de baixo. Perfeito. Tá vendo? Tanto em cima como embaixo. Aí você vai falar pra mim assim, ah, tá bom, você falou assim, parece tão fácil. Minha filha, eu vou lá desregular tudinho pra você agora e eu vou te provar que é possível. Deixa aqui, conseguir. Deixa eu achar aqui uma coisinha pra poder mexer aqui. Que a pessoa, eu não sei aonde eu coloquei a minha... Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar, eu vou ver se eu consigo rodar ela aqui, aonde ela estava bem feia. Ó, deixa eu ver se vai ficar feio o ponto. Vamos lá? Vamos lá colocar aqui. Deixa eu afastar aqui, trazer pra cá. Encaixar de novo a minha bonitinha aqui. Calma aí. Encaixadinha. Vou colocar a minha pecinha de metal. Encaixei. Vou lá colocar a minha bobina. Ó, vou fazer todinho aqui. Vou pescar a minha linha da bobina. E a gente vai fazer o teste agora no ao vivo e vai ver como é que tá esse ponto. Ó, tô no 3, tô no meu ponto retinho, A,
centralizada, ponto 5. Vou passar um olhinho no meu sintético, porque outra coisa que acontece aí recorrente quando a gente vai trabalhar com o sintético. Eu coloquei meu ponto no 5, mas ele tá todo pequenininho. A gente chama essa costura de costura enforcada. Por quê? O nosso pé de metal, ele não se dá bem aqui no nosso sintético. Ele agarra, ele cria tração. Então, o que acontece? Por mais que o nosso pezinho, nossos dentinhos de arraste, puxe o material, esse meu pé gruda o meu material. Então, é como se não saísse do lugar e eu ficasse fazendo aquele movimento e os meus pontos vão ficando apertadinhos e nada se acontece e não sai um ponto bonito. A gente picota o nosso sintético e fica tudo uma caca. Ó, vou colocar aqui, vou abaixar a minha alavanca e vou dar início aqui. Vamos ver como é que tá isso aqui. Vou levantar. Aqui nessas daqui a gente precisa cortar, porque não tem corte de linha. Olha que ponto horrível. Conseguem observar? Tá reto. Não tem nada demarcado aqui. Já o de baixo tá bonitinho. Então, significa que a minha passagem, né, de cima, não tá, tá boa. Agora, a minha bobina não tá boa. Tá acontecendo alguma coisa aqui na minha bobina. O que que é? Limpei. A bobina foi enchida corretamente. Então, o que que é? É o ajuste da minha caixa da minha bobina. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar de novo a minha bobina. Eu vou tirar de novo essa minha chapinha. Isso aqui você vai fazer quantas vezes for necessário até você encontrar o seu ponto perfeito. Ó, vou tirar. Aí eu vou pegar agora e vou trazendo esse meu parafusinho sentido horário. 1 hora, isso aqui vai dar bom. Ó, girei ele. Ó, já girei ele. Vou colocar ele novamente lá. Pra vocês que estão começando aí, vai fazendo aos pouquinhos. Gira um pouquinho. Calma aí, deixa eu acertar aqui. Gira um pouquinho, vai lá e faz o teste. Eu já sei exatamente aonde o meu vai ficar. A gente conhece a nossa máquina, depois a gente acaba meio que decorando, né? Exatamente, então eu já sei exatamente que o meu vai ficar bom no último dele. Não vai ter, eu não consigo mais rodar. Ali foi pra mim, foi o perfeito, entendeu? Eu já achei a regulagem da minha bobina. Eu vou lá, coloco novamente a minha bobina aqui, faço a passagem dela aqui nessa aberturinha que ela tem aqui, nesse vãozinho. Vou lá e ó, puxo, pesco a minha agulha, passo mais um pouquinho de óleo. Eu não gosto de passar hidratante, eu não gosto de passar nada que não faça parte dos componentes da minha máquina. O óleo já é para ela. Então, se esse óleo entrar na minha caixa de bobina ou em alguma parte aqui de algum componente aqui mecânico, isso não vai danificar a minha máquina, tá bom? Então, eu sempre opto por coisas que já faz parte dela. O óleo já faz parte dela. Então, eu sei que se ele entrar em alguma peça, em algum metal, em algum componente, ele não vai danificar a parte mecânica da minha máquina, tá bom? Ó, coloquei e agora eu vou costurar. Vamos ver se o ponto ficou bonitão. Tcharam! Num passo, o brilho tá estourando aí, pra vocês poderem. Num passo de mágica, eu tenho um ponto lindão. Deixa eu ver se você consegue ver. Eu tenho um ponto. Deixa eu pegar um preto aqui, pra vocês conseguirem ver. Ó, eu tô com montana, vou colocar duplo. Já vamos agora partir pra parte de camadas, vamos dizer assim. Eu tenho uma doméstica, será que eu consigo costurar sintético
Será que eu consigo costurar um vivo? Ou será que eu consigo costurar camadas mais densas, grossas? Consegue. Mas primeiro, uma dica. Vai sentindo a sua máquina. Ó, coloquei dois montanas. Ó, vou encaixar aqui na minha máquina. Vou descer o pezinho calcador e vou fazer aqui, ó. E o meu retrocesso tá aqui, ó. Nessa minha máquina doméstica, quando eu aperto este botão, eu aciono dentro da minha máquina que ela precisa fazer o quê? O retrocesso. A minha agulha, ela anda para trás. Quando eu solto, ela anda para frente. E é assim que a gente faz o retrocesso nessa máquina. Agora vocês vão conseguir ver o ponto bem bonitão. Olha o ponto lindo desta máquina, tanto aqui quanto aqui. Eu consegui regular a minha caixa de bobina e desta forma ela tem o encontro perfeito da linha de cima e linha de baixo, aonde faz o laço perfeito. Vocês compreenderam o erro de quando não temos um bom ponto? Ou a passagem, se o ponto de baixo não estiver bonito, o problema está na nossa passagem aqui, de cima. A passagem ela não foi feita corretamente. Correto? Ou não foi feita corretamente, ou eu não estou com a minha linha colocada em um suporte, algo do tipo que crie esta tensão e esse caimento da linha. Se a minha linha de cima não estiver bonita, o problema está lá na minha caixa de bobina. Ou não está bem limpinho, ou tem uma sujeirinha, ou eu não passei a minha linha corretamente na minha caixa de bobina, ou a minha bobina ela não foi enchida corretamente, ou é a minha caixa de bobina que está com o meu parafusinho, precisa de um ajuste. É isso. Vocês entenderam? Vocês conseguem entender? Aí agora, a gente vai falar assim, a doméstica não costura sintético. Dois, vocês já viram que costurou, certo? Eu estou com a minha agulha 18. Outro ponto, vou costurar mais camadas, já vou para minha agulha 18 ou 21. Porque aí o problema não é a máquina, a gente não está fazendo a utilização dos materiais corretos para que aquela técnica, aquele projeto consiga ser executado. Compreendem? Ó, estou colocando 3 camadas aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou pegar 3 camadas e vou fazer 4. Sou dessas. Ó, 3 camadas aqui na minha bichinha. Vou descer o pezinho calcador e vou dar início. Parei, levantei e vou cortar. Ó, 3 camadas. Perfeito aqui e perfeito aqui. Oi, Rosimari, boa tarde. Ó, cadê o que eu tava costurando aqui? Essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Essa aqui tem 4 camadas, ó. 4 camadas de montana e perfeito. Ó, perfeito meu ponto. Tanto em cima quanto embaixo, tá vendo? Então, costura. Estou com jeans aqui, ó. Estou com jeans. Vou dobrar esse jeans 2 vezes. Tenho 1, 2, 3, 4 camadas de jeans. Poderia vir com a minha agulha para jeans, mas também a minha agulha 18 também costura aqui tranquilamente. Ó, retrocesso, vou apertar meu botãozinho, retrocesso e vou começar. Levanto o pé calcador, abaixo a minha agulha, levanto o pé calcador, se eu quiser fazer uma gracinha aqui. Venho no volante, levanto de novo, abaixo e fiz uma gracinha. Retrocesso e
Pronto, levanto a minha agulha. E ó, tanto aqui tá perfeito, como aqui está perfeito. Ó, perfeito aqui e perfeito aqui. E costurou sem sofrência. Foi embora. Pro, quero costurar um tecido mais levezinho, tricoline. Quero fazer uma touquinha, um barradinho. E aí? Vou ter que mudar a tensão lá na minha caixa de bobina? Primeiro faço o teste. Não vai lá e já tira tudo, não. Porque essa minha regulagem aqui, quando eu encontrei ela, eu compreendi que eu poderia ir pro meu, por exemplo, o meu tricoline aqui. Eu ia para minha camada mais grossa de jeans. Eu ia pro meu sintético e ele continuava bonitão, tá? Aí é teste, não adianta fugir disso. A gente precisa testar, precisa conhecer, ver. Ó, tá aqui lindona. Ó, ponto de cima e o meu ponto de baixo. Ó, tá vendo? Vou fazer mais uma dobrinha aqui e vou costurar. Vou abaixar minha alavanca e vou costurar. Vou levantar a minha agulha. Ó, lindão aqui e lindão aqui. Tá vendo? Ó, eu tô com a minha máquina regulada. Por exemplo, agora eu quero fazer um zigue-zague. Eu vou colocar aqui. O meu zigue-zague está aqui no meu A. Eu vou ficar aqui bem bonitinho. 3, 4. Aí, outra coisa. Que eu vou tirar aqui, deixa eu ver aqui, bonitinho. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Toda máquina, ela tem seus pés calcadores, certo? Tem assim, pra costura reta. Eu tenho assim, ele mais amplo, é onde eu consigo fazer costuras decorativas como zigue-zague, curvinhas, detalhezinhos bonitinhos, tá vendo? Ó, esse mais aberto. Eu tenho o de zíper, tanto do lado direito como esquerdo. Este é o nosso calcador de zíper da Cia Doméstica aqui. Tá vendo? Ele tem uma aberturinha aqui e uma aqui, é onde exatamente você vai colocar a batida. Temos o nosso calcador de vivo, que ele tem, ó, esta lombadinha aqui, ó, ele é cavado, tá vendo que meu dedo entra? É onde a gente vai colocar o nosso vivo. Temos o nosso pezinho de quilt, para fazer aqueles quilts bonitões que a gente vê nas peças, tá? Então, esses são os que eu mais usava. Aí, eu vou colocá-lo aberto, para que vocês consigam ver. Eu abaixo aqui, porque eu estou com engate rápido, tá? Na minha máquina. Eu já coloquei aquele adaptador que tem o engate rápido, que eu simplesmente abaixo, ele já fica o calcador ali bonitinho. Vou fazer agora, então, com vocês, a costura zigue-zague. Ó, deixei aqui, costura aqui. Aí eu quero um zigue-zague mais fechadinho, bem fechadinho mesmo, porque eu quero fazer acabamento na minha peça. Como se fosse quase uma overloqueira, ou como se fosse quase um bordado. Eu já me arrisquei aqui, viu, em fazer alguns bordadinhos bonitinhos assim, com nome assim, e fui fazendo. Por exemplo, agora eu quero fazer um aqui com 2. Com um. Ó a minha agulha, ó, fazendo todo o procedimento. Ó, para que vocês possam ver. Ó, o meu zigue-zague mais largo, o mais apertadinho,
o mais apertadinho aqui, que dá pra fazer bordado com esse apertadinho. Aí eu vou abrindo, vou pro 1,5, tá vendo? Assim eu consigo fazer um acabamento perfeito. Às vezes em fechamentos de peças que eu quero que tenha um acabamento mais bonitinho, eu vou lá e faço esse. Aí, por exemplo, eu quero usar esse G aqui, ó. Eu achei ele muito bonitinho, o G. Eu vou lá no meu G, letra G, centralizei minha agulha aqui no meio, essa minha aqui, que essa aqui vai definir o tamanho desse meu espaçamento. Vou colocar aqui no 3. E agora eu vou fazer esse detalhe lindo. Olha que coisa mais linda ele fazendo. Eu fazia muito isso aqui nos panos de prato também. Eu adorava quando eu tinha que fazer algum acabamento. E eu adorava. Ó, a curvinha. Ó o pontinho dela, que bonitinho. Você entende? Aí eu quero fazer o caseado. O caseado tem que ser no vermelho. Então eu coloco aqui, ó, a minha parte vermelha indicativa. Lá dentro da minha máquina, ela vai compreender que é o B mais o vermelho. Ó, prestem atenção. Vou colocar aqui, vou abaixar a minha alavanca e vou começar a fazer, ó. Ela começa a fazer exatamente o ponto que eu queria. Ó. Levanto, tiro. Ela faz um caseadinho pra mim, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Deixa eu ver um outro aqui que vocês queiram, que vocês gostem aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou, ó, eu estou no B, só que aí eu tiro do vermelho, ó, para vocês compreenderem como que ela entende. Ó, deixa aqui no meu outro tecido aqui. Ó, a gente fez o B vermelho, né? Agora a gente vai fazer o B comum. Levanto a minha agulha, tiro. Ó. A diferença. Aqui eu podia ter aumentado aqui. Vamos ver quanto que vai sair aqui. Com ele bem no meio aqui. Acho que ele vai sair mais bonitinho. Ficou mais bonitinho. Agora sim. Aumentei, ele saiu exatamente como ele tinha que sair. Ó. Ó. O pontinho, pontinho. Triângulozinho. Pontinho, pontinho. Triângulozinho. E assim a gente vai desfrutando de todos esses pontos que esta máquina me oferece, tá bom? E assim a gente vai fazendo essas costuras. Eu acho que esse era um dos maiores vilões. Aí a gente parte para uma pergunta e uma dúvida muito frequente na costura criativa. Tudo bem, eu tô costurando só tecidos de algodão, linho, sarja, e agora eu quero me aventurar no sintético. A máquina vai costurar? Vai, desde que você esteja usando a agulha correta, certo? Certo. Fazendo também os nossos macetinhos, se a gente não tiver um pé calculador de teflon. Se for de metal, tem que usar um olhinho para poder ajudar, ou colocar uma fita crepe aqui embaixo, que é onde desliza o pezinho, ele não agarra no nosso sintético. Mas, e a linha? A linha é o seguinte, também é um grande, vamos dizer aí, uma dúvida que pega vocês e vocês ficam, quem eu vou ouvir? Eu sou um tipo de pessoa que eu escuto profissionais capacitados. O que significa isso? Pessoas que vivem disso, têm história para contar, estudam sobre o mecanismo,
O que muitas pessoas usam, e é que nem eu falo, se você usa aí na sua doméstica e nunca deu ruim para você, continue. Mas eu, Érica, quando eu comecei a usar o sintético, eu compreendi que o sintético ele é diferente do meu tecido, né? Então eu precisava de uma linha um pouco mais resistente. Só que eu fui lá na autorizada da Singer e falei assim: qual linha eu devo usar para costurar o meu sintético? A de poliamida 60, continuar com a minha poliéster ou com a minha linha de bordado, que é um pouquinho mais resistente do que a minha linha de poliéster que eu costuro os meus tecidinhos. Ele falou assim: esta aqui tenta quebrar na sua mão. Aí eu fui lá, ele, não quebra, né? Eu não. Ele, você pode até usar aqui, mas se você tiver a infelicidade de um dia acontecer algum probleminha, alguma enroscadinha, você pode danificar a parte mecânica interna dessa máquina e não vai ser barato para arrumar. Eu falei, como assim? Ele, entenda uma coisa, Érica. Observe que na máquina industrial, essa passagem de linha, ela é para fora. A passagem de linha da doméstica, ela é interna. É como se fosse a nossa máquina de bordar. A nossa máquina de bordar, qual que leva a linha para bordar? Porque se acontece algum problema de enroscar, aquela linha se quebra, se rompe. Então, ela não danifica a minha parte interna da máquina. Vocês concordam? Se fosse assim, mas então eu tô bordando na minha bordadeira e tô usando sintético. Tinha que ser então uma linha que realmente não quebrasse. Não tem essa linha na bordadeira. Ela tem essa linha aqui, que ela é um pouco mais resistente. Ó, não quebra fácil, mas ainda ela se quebra. Só se eu fizer muita força, ela se quebra. Ao contrário dessa minha aqui, que eu tava enchendo agora, a minha de poliéster, eu não preciso fazer muita força para quebrar ela. Você entende? Então, ele falou assim, se eu colocasse essa linha aqui, na hora que eu faço essa passagem, que ela fica interna na minha máquina, se porventura o canhão daqui, por exemplo, ela poderia quebrar alguma pecinha aqui dentro internamente e não ficaria barato. Ele falou assim, então o que você prefere? Ter uma linha um pouco mais resistente do que aquela poliéster que você costuma costurar, mas ainda ela se quebra, porque se ela se quebrar, ela não vai forçar nenhum equipamento desse interno e você não vai ter problema e o seu sintético vai estar muito bem costurado. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E comecei a saga das linhas. A pessoa foi lá e fiz o teste. Eu sou daquela assim, vou pagar para ver. Se tivesse dado ruim, o bolso ia arder um pouco, mas graças a Deus não ardeu. Quando eu coloquei essa linha aqui, eu senti, acho que você, não sei se você vai conseguir me compreender agora, mas você sente a força que ela vai levando. Aí foi quando eu tive o start, eu falei, não, se realmente, em qualquer momento, essa minha linha, por alguma aventura, venha travar aqui de alguma forma, vai dar ruim na minha máquina e eu vou ter que levar para assistência e mexer nesses componentes internos ou fazer a troca desses componentes não é barato. Aí ele falou assim, então faça o seguinte, usa a linha de bordado em cima e linha de bordado embaixo quando você for fazer peças em sintéticos. E você não vai ter problema. Gente, e eu posso dizer, graças a Deus, nessa minha caminhada, eu nunca tive uma reclamação de uma cliente dizendo assim para mim, a minha bolsa, a costura está se desfazendo. A minha bolsa, a costura quebrou, se rompeu, caiu uma alça, desprendeu qualquer coisa. Nunca.
Então significa que é funcional, dá certo, você não vai danificar a sua máquina, você não vai prejudicar o mecanismo da sua companheira e também você vai ter uma peça de excelência, realmente uma peça que vai aí para o seu cliente e vai durar, ok? Agora, se eu tô numa industrial, aí o papo é outra coisa. A parte dela, a parte mecânica, toda a estrutura dela criada e desenvolvida foi projetada justamente para quê? Produção para vários tipos de materiais, desde até um sintético. E por quê? Aquela máquina ela vai levar o sintético, então ela precisa de quê? Uma linha mais realmente resistente. Então aquela máquina ela foi projetada para aquilo. A nossa doméstica, na verdade, ela é para fazeres domésticos. É para fazer uma pecinha leve, ajuste de roupa, fazer peças mais levezinhas, né? A gente que traz ela aqui para costura criativa e vamos aí fazer peças mirabolantes. Aguenta? Aguenta, mas ela não foi projetada para isso. Então é por isso que você pode entender que existem numerações de agulhas, vários tipos de agulha para vários tipos de tecidos, desde o fino até o mais grossinho, que é uma sarja. A linha dela, a gama dela para poliéster e no máximo para uma linha de bordado. Aí tem outras pessoas que vão falar, eu sempre costurei com a minha linha de poliamida em cima, como eu costurei de poliamida na bobina. Tudo bem. Eu vou respeitar. Se para você até hoje deu certo, deu certo. Mas eu, Érica, não corri o risco. Eu fui e acreditei numa pessoa que há muito tempo cuidou das minhas máquinas enquanto eu estava lá em São Paulo. Era uma pessoa capacitada, uma pessoa reconhecida no mercado. Ele era um autorizado da Singer. Dava cursos lá no local onde ele tinha a parte de manutenção de máquinas. Então, assim, não era uma pessoa que estava falando uma informação aleatória. Era uma pessoa que tinha propriedade em falar sobre aquela parte mecânica, sobre aquelas máquinas. Vocês entendem? Então, é isso, gente. Então, assim, vai para sintético, pode usar de bordado em cima, usa de baixo. Se vai costurar só os tecidinhos bonitinhos, aí pode usar o nosso cone de poliéster numa boa. Sempre tá limpando essa máquina de 15 em 15 dias ou de mês em mês. Vai lá, pinga um olhinho. Vocês querem ver como que é a parte dela interna? Deixa eu ver, eu nem sei se eu tô com a minha chave de fenda aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar na frente de vocês, hein? Que coisa feia. Eu acho que eu tô torta aqui. Eu acho que eu não vou conseguir abrir. Eu preciso de jeito, porque ainda vai ter outro ainda aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que não, acho que é essa aqui. Calma aí, gente, que eu vou entrar aí na frente de vocês e vou desrosquear aqui. A pessoa fazendo as artes dela na live, se não fizer isso, não sou eu, né? Boa tarde, Lady. Seja bem-vinda, meu amor. Se a Érica não fizer isso nas lives dela, não é a Érica Souza, minha filha. Calma aí que tá durinho aqui. Eu não tô com a chave certa, eu não vou conseguir abrir, eu acho. Consegui? Não, não vou conseguir. Não estou com a chave certa. Calma aí, gente. Deixa eu afastar aqui. Porque eu sou dessas. Eu acho que assistência técnica, ela veio da assistência, eu não mexi mais nela. Eles apertaram bem. Deixa eu desligar ela aqui. Vamos fazer as coisas certas.
Gente, eu acho que apertaram tanto esse parafuso na assistência que eu não vou conseguir abrir ele aqui. Ai, socorro. Depois eu peço pro marido vir aqui e tacar-lhe a força. Essas coisas, eu falo... Eu deixava já meu parafuso certinho. Mas é isso aqui. Eu abro esta minha tampa. Aí aqui eu vou conseguir enxergar toda essa minha parte aqui, ó, mecânica. Eu vou lá e pingo um olhinho nessa parte do meu canhão que sobe e desce, bem bonitinho. E assim ela fica. E toda semana limpar, tirar a chapinha, passar aqui bonitinho o nosso pincelzinho, tirar. Vocês aprenderam como regular a bobina. São aqueles 2 parafusinhos. Esquece o da direita, é o da esquerda. Com a bobina virada para você, tá bom? É ali que você vai fazer o giro e vai testando e vai encontrando o seu ponto. E é isso, gente. Aí, a gente já deixou a nossa máquina regulada, limpinha. Vocês já conheceram, já viram que ela consegue sim costurar camadas mais grossas. Vai que vai. Então, com certeza, essa bonitinha aqui, ó, eu sou daquela que se eu não mostrar, não sou eu. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar o meu pé de vivo. Aí, eu vou aqui, ó, colocar o meu vivo. Ó, eu abaixo aqui. Primeiro, não, deixa eu fazer as coisas certas. Deixa eu colocar primeiro o meu vivo. Ó, vou colocar meu vivo aqui. Aqui, tô usando meu pé calcador de vivo, tá? Levanto. Costuro. Agora eu venho aqui, coloco o meu sintético, coloco lá de novo, cinto aqui bem bonitinho, aonde tá meu vivo, desço meu calcador. Levanto meu pé calcador. Ó. E eu tenho um vivo aplicado. Viu? Dá para aplicar vivo também com a agulha certa. Aqui, se eu tivesse aqui com o meu sintético estruturadinho. E outra coisa, outra dica que eu vou dar para vocês. Se eu tô na minha doméstica, eu vou dublar o meu sintético no TNT. O que eu faço? Eu não agrego volume aqui para cá. Eu vou cortar o meu TNT como se eu cortasse, como fosse, como assim, a gente não corta o EVA com menos. Eu também fazia isso com o meu TNT, mas aí eu dublava mesmo, passava cola bem bonitinha no meu sintético, passava cola também no meu TNT e realmente fazia a dublagem, isso aqui bem colado para não descolar. Aí eu não tinha aqui nenhum material agregando, dando volume e espessura para o meu sintético. E assim eu tinha uma peça bem encorpada, bem resistente e conseguia fazer as minhas costuras bem bonitonas, ó. Consegui colocar um vivo, ó. Viu? Que legal? Então, a gente hoje... Agora eu vou colocar vocês pra cá. Agora eu vou... Ó, eu já tô fazendo arte. Ó, eu fazendo arte. Eita, essa sou eu. Essa sou eu. Então, assim, hoje a gente já falou sobre a nossa doméstica. Apresentei vocês a minha máquina guerreira que me acompanhou aí há todo esse tempo aqui, que fez o meu ateliê crescer, que eu fiz realmente gerar receita para eu chegar até a minha industrial, tá? Então vocês viram como a gente passa uma linha, as linhas, as agulhas, limpeza, caixa de bobina, como regular, sobre os pontos. Em cima não tá legal? É lá a minha caixa de bobina. O de baixo tá legal?
A minha passagem de cima tá perfeita e vice-versa. É a regrinha do X, tá bom? Se a minha costura de baixo não tiver legal, eu não fiz a passagem correta da minha linha na parte de cima. Se a minha linha de cima não está legal, a minha bobina tá acontecendo algum erro com ela, tá bom? E é assim, meus amores, que a gente encerra essa live de hoje, para que vocês tenham aí, consigam ter uma luz, às vezes para se encontrar, que às vezes você tem uma doméstica em casa e fala, o meu ponto não tá legal, eu não tô fazendo corretamente. Então é questão de pegar sua bonitinha e ó, colocar a mão na massa e testar. Realmente ver até onde ela nos proporciona um trabalho, até onde ela aguenta, tá bom? E é assim que a gente faz. Aí amanhã a gente vem com a nossa industrial, passagem de linha, vai entender aonde é a tensão, a pressão do calcador, vocês vão entender toda a parte mecânica dela, também vão aprender a regular, como eu regulo a minha máquina, também não tem mistério, tá bom? Vocês vão aprender tudo sobre a questão de agulha, essa nossa agulha da... Imagina, Eliana, essa agulha que a gente usa na doméstica é a agulha de cabo grosso. As industriais, acho que eu conheço que acho que todas as marcas, se eu não me engano, a maioria é cabo fino. A nossa doméstica é cabo grosso, tá bom? Então a gente vai aprender também essa questão de cabo fino e cabo grosso. Eu vou mostrar qual é a marca de agulha que eu gosto de usar na minha. A minha é uma Sansei Q2 com corte de linha automático. A gente também vai compreender todos esses quesitos de máquina, porque a gente fica assim, mas qual industrial eu vou adquirir? Qual industrial é a melhor para mim? Eu vou falar a parte primordial. Escolhi uma Sansei, uma excelente máquina. Ah, mas tem a Sansei Q1, Q2, Q4, e daí por aí vai. Aí qual é a melhor? Não tem a melhor. A Sansei, ela é uma excelente máquina industrial. Conforme ela vai ganhando aí esse Q1, Q2, Q4, Q3, as possibilidades que ela tem para agilizar a sua costura. O motor é o mesmo, a potência é a mesma. O que ela vai te trazer é que uma tem um corte de linha automático, uma tem um calcador que levanta sozinho, automático, uma tem parada de agulha e daí por vai. Ela vai ganhando mais funções para facilitar a nossa costura. Você pode ver que, olha como que é na nossa doméstica. A gente tem que levantar o pezinho calcador, cortar a linha, e isso, querendo ou não, toma um tempo da gente, não toma? Ao contrário de uma industrial que tem o corte automático de uma linha pra gente. A gente vai lá, coloca o pezinho para trás, ele corta e acabou. Não precisa ficar com tesourinha, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que eu tenha conseguido aí elucidar um pouco mais sobre algumas dúvidas frequentes sobre a doméstica, como regular um ponto, como não regular, passos a passo que temos que ter com a nossa querida máquina, limpar, lubrificar, observar, escutar o som. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, é só deixar, tá? Esta aula vai estar subindo lá pro canal do YouTube também. Pode deixar ou me chamar mesmo no privado que eu vou lá e respondo e tiro a dúvida que ficou ou alguma questão que a gente não abordou aqui na aula hoje, tá bom? Então não esqueça, amanhã às 15 horas, novamente neste canal, a gente tem um encontro marcado, só que amanhã a gente vai falar sobre a industrial, tá bom? A gente vai deixar a nossa industrial bonitinha, perfeitinha, alinhada, pra gente começar a nossa semana aí fazendo peças lindas e maravilhosas, tá bom? Ó, um mega beijo no coração de vocês e até amanhã às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau!